Primeiro eu gostaria de fazer uma defesa aqui ao projeto homeschooling do vereador Marcelo Macedo, que foi citado aqui. Não tem comparação uma coisa com outra, né? Homeschooling, ele não muda nada da forma como se deve ser ensinado o que está no BNCC. O português é o mesmo, a matemática é o mesmo, a geografia, a história é a mesma coisa, só o local que muda, de dentro da sala de aula para dentro de casa. Agora, a linguagem neutra muda o que está no BNCC. A forma culta de ensinar o português não tem o E, meninê, não existe. Acha para mim no dicionário português onde está meniné, ou meninex, ou arroba no lugar. Acha para mim, prova, traz aqui o dicionário português e prova para mim que a norma culta é essa. Não tem. Então, quem está aplicando isso dentro da escola está mudando o que está estabelecido em lei federal do que deve ser ensinado dentro da escola. Então, nos acusam de defensor do homeschooling, assim, de estar contrariando a lei, de ser inconstitucional. Mas não é inconstitucional que estão querendo praticar dentro da escola a revelia do Congresso Nacional, que não aprovou isso. Aí que está a verdade dos fatos, né? E outra, gostaria de deixar claro aqui, que a quantidade de pessoas, alunos que tiraram 0 em redação no Enem, por usar linguagem neutra na redação. Ué, mas peraí, então esses alunos estão sendo discriminados porque tiraram 0? Porque usaram linguagem neutra? Usaram X, arroba, E. Peraí, né? Aqui está um texto que eu recebi, que fala um pouquinho, né? Não vai dar tempo de ler o texto inteiro, mas é uma professora de português falando sobre isso. E ela fala, por exemplo, né? A palavra o motorista, ela termina com A, mas é uma palavra masculina. Se você pegar, por exemplo, o poeta, ela termina em A, e é uma palavra feminina, mas o artigo é o. Então, muitas vezes, o que define, né, o gênero é o artigo que antecede a palavra e não a terminação dela, né? Fala, por exemplo, aqui, a palavra a ação, a depressão, impressão, ficção, todas são palavras terminadas em são, são femininas, embora termine com a letra O. O que eles querem fazer? Destruir toda a gramática que levou anos para chegar até aqui, criar uma confusão. Se você pegar um texto inteiro escrito em linguagem neutra, ninguém entende nada. Ninguém vai entender nada. Você não sabe quem está falando, você não consegue criar no imaginário quem é. Imagina uma literatura. Imagina você pegar, por exemplo, Sítio Pica-Pau Amarelo e transformar toda a escrita em linguagem neutra. Como você consegue no imaginário da criança ela identificar de quem está falando? Se é um menino, um Pedrinho? O que o Pedrinho é? O que a Emília é? O que a Narizinha é? Né? Dona Benta, tia Anastácia. Você destrói o imaginário. E o pior, você destrói o imaginário da criança. Porque o vereador Serginho, muito bem falado aqui. Documento. O senhor já viu algum documento, requerimento nessa casa aqui apresentado, escrito em linguagem neutra? Projeto de lei, escrito em linguagem neutra, pode? Será que se entrar um projeto de lei escrito aqui com linguagem neutra, será que a técnica legislativa vai fazer o quê? Vai dar parecer contrário? Eu desafio, vereadora Vivi, um projeto de lei escrito nessa casa aqui, todo ele em linguagem neutra, para a gente provar que está certo. Será que vai ser apresentado um projeto de lei todo escrito em linguagem neutra? Porque se for aprovado, está certo, né? Baseado em quê? Obrigado, senhor presidente, são essas minhas considerações.